Olá pessoal, então vamos ver hoje sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um dos primeiros grandes movimentos artísticos, científicos, literários e filosóficos da modernidade. Ai, prof, mas como assim? Então, o Renascimento foi um importante movimento artístico, cultural e científico que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Moderna, em um quadro de sensíveis transformações que não mais correspondiam ao conjunto de valores apregados até o momento. Ai, prof, não tô entendendo nada. Pessoal, esse texto agora que eu vou ler para vocês, ele é de um site, toda a matéria, achei bem bacana, bem fácil de entender. Então agora vocês vão entender, tá bom? Vamos lá. O Renascimento, então, foi um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Ele foi inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações econômicas. O Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à vida moderna. Mas como começou o Renascimento? Então, a origem do Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu um século antes. Posteriormente, acabou designando mudanças econômicas e políticas do período, também é muito contestado até hoje em dia. Eu estou lendo para vocês alguns trechos de dois sites bem interessantes para vocês pesquisarem, que é o Brasil Escola e o Toda a Matéria, tá bom? Quais as características do Renascimento? A razão, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer a sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dom concedido por Deus. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas. Essa característica representava na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, o naturalismo. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento, o elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica, ou classicismo. Tá, prof, mas o que isso quer dizer? A perspectiva renascentista afastava-se dos dogmas católicos, mas não excluía totalmente os temas religiosos. Os artistas do Renascimento fizeram foi dar um caráter humano à representação das histórias religiosas, principalmente no campo das artes. Nesse sentido, é interessante notar que boa parte dos temas dos quadros pintados no período tinha temas bíblicos, mas com personagens humanos, humanizados, seja em suas formas, no corpo, na expressão, no sentimento, ou no posicionamento dos personagens nos quadros, não havendo necessariamente uma hierarquia expressa nessa localização, como era adotado pelos artistas medievais, em que Jesus sempre acima e os anjos em locais superiores aos santos. Então, podem observar nessas imagens que estão passando aí, vocês vão ver assim um lado mais humano, não é aquela coisa de Jesus e os anjos acima dos outros, não, eles colocaram como se os santos fossem humanos, entendeu? Dessa forma, o Renascimento foi a primeira manifestação ideológica da burguesia europeia, que pretendia com valores como individualismo, naturalismo, se diferenciar da produção cultural medieval. O Renascimento se dividiu em três fases: o Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento, certo? Nas artes plásticas destacaram-se nomes como Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Peter Bruegel, Bosch, El Greco, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Lembram dos Tartarugas Ninjas? Uhul! Então esses pessoal aí, essas tartaruguinhas aí, são do Renascimento, inspirado nos artistas do Renascimento. Esses dois últimos, o Leonardo da Vinci e o Michelangelo,
São exemplos que os artistas do período não se limitavam a uma especialidade artística e contribuíam para a arquitetura, ciência e outros, por exemplo. Na literatura, a gente teve nomes como Dante Alighieri, William Shakespeare, conhecem, já ouviram falar? Luís de Camões. Na ciência foi Nicolau Copérnico, Galileu e muitos outros, certo? Mas o que a gente vai agora estudar vão ser a parte artística, certo? Durante o período Trecento, podemos destacar o legado literário de Petrarca e Dante Alighieri, da Divina Comédia, vocês já devem ter escutado sobre isso, bem como as pinturas de Giotto di Bondone. No período Quattrocento, o Renascimento contou com a obra artística do italiano Leonardo da Vinci, aquele que desenhou aquela... não sei se vocês lembram, a talzinha da Mona Lisa. Alguém conhece a Mona Lisa? Na fase do Renascimento final, chamado Cinquecento, ganhou grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Bom, o Renascimento ele abriu o mundo em função do homem, né? Então o Renascimento surgiu de uma mudança da posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos da arte, cultura e ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento suscitou valores e questões que se fizeram presentes em outros movimentos concebidos ao longo da história ocidental. Dá uma olhadinha aí nessa foto que eu estou mostrando para vocês, do Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Olha só os detalhes da escultura de Davi de Michelangelo, gente. Então, quais as principais características do Renascimento? São o humanismo, racionalismo, individualismo, antropocentrismo, cientificismo, universalismo e a arte da antiguidade clássica. Foi um movimento artístico e filosófico que despontou na Itália no século XV. Representou uma das mais importantes mudanças da mentalidade da história da humanidade, pois foi renovada diversas áreas do conhecimento, como filosofia, política, economia, cultura, arte, ciências e outras. As principais características. Humanismo. O que é humanismo? Humanismo é um movimento humanista que surge para a valorização do ser humano e da natureza humana, onde o homem é o centro do mundo, ou seja, o antropocentrismo. Outra característica é o racionalismo. Ao defender a razão, essa corrente filosófica foi importante para desenvolver os aspectos do pensamento renascentista, em detrimento da fé medieval. Note que o racionalismo está intimamente ligado com a expansão científica, de forma em que busca uma explicação de fatos baseados na ciência. Em outras palavras, a razão é o único caminho para se chegar ao conhecimento. Outra característica, então, é o individualismo. Representou uma das mais importantes características do Renascimento, associado ao movimento humanista. O homem é colocado em posição central e passa a ser regido não somente pela Igreja, mas também por suas emoções e escolhas. Assim, ele torna-se um ser crítico, responsável por suas ações no mundo. Antropocentrismo foi outra característica. O antropocentrismo, em detrimento do pensamento teocêntrico medieval, onde o Deus era sempre o centro do mundo, o antropocentrismo, o homem é como o centro do mundo e surge para valorizar os aspectos do ser humano. A razão torna-se um instrumento pelo qual o ser humano deve se pautar suas ações. Ainda que a religião continue a ter muita importância, a inteligência humana foi exaltada diante das diversas descobertas científicas da época. Dessa maneira, reforçado pelo individualismo, o homem passa a ter uma posição centralizada, e isso impulsiona ele a ousar no aprendizado e em descobertas científicas ou de novas terras. Outra característica é o cientificismo. Nossa, mas o que é cientificismo? É o conceito
foi uma suma de importância para mudar a mentalidade do homem e trazer à tona as questões sobre o conhecimento do mundo. Destacam-se como pensadores desse período Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Francis Bacon, Leonardo da Vinci, Isaac Newton e muitos outros. Todos astrônomos, cientistas, artistas, matemáticos, filósofos. Ainda temos como característica o universalismo. O homem renascentista ele busca ser um polímata, ou seja, aquele que se especializa em diversas áreas. O maior exemplo que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é o Leonardo da Vinci. Depois a gente vai ver ele aí por aí. E a antiguidade clássica se tornou uma característica também. A retomada dos valores clássicos foi essencial para o estudo dos humanistas. Um dos fatos que facilitou muito o estudo dos clássicos foi a invenção da imprensa, uma vez que a rápida reprodução das obras auxiliou na divulgação do conhecimento. Então é isso, pessoal. Essa é a arte renascentista. Agora observem bem as imagens que eu apresentei e mãos à obra, ok? Beijo!